Jesus, 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 teu amor me faz viver. Oh, Jesus, 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 em ti posso. Mas nenhuma coisa a ser, por toda a minha vida já Nosso Deus não se cansa de ouvir orações, de resolver problemas, de salvar, de curar, de libertar. Ele não se cansa. O nosso Deus não se cansa e não se fadiga. E ele diz, olha, os moços, por mais atlético que seja, por mais bem preparado fisicamente, jovens, cheios de força, de vigor, ele diz, eles se cansam, eles se exaustam e eles caem. Mas o Senhor não. Aleluia. Os jovens chegam a se fadigar. E se fala de jovem, imagine nós que já estamos chegando nessa melhor idade. Todos os dias essa rotina cansativa de acordar cedo, dormir tarde, trabalhar, né? Aí entra semana, sai semana, a mesma rotina, a mesma coisa, vai cansando, vai fadigando. Chega momentos da nossa vida que a gente fica aí enfadado, com vontade de parar, de desistir, não é? De tanta luta, de tanta prova, e todos os dias a mesma coisa, mas aqui há um diferencial, aleluia, que ele diz aqui na palavra do Senhor, que esse nosso Deus, que ninguém consegue esquadrinhar os pensamentos dele, ele faz forte aquele que está cansado. Eu não sei de que você está cansado. Eu estou cansado dessa rotina, dessa luta, de batalhas, de todos os dias uma coisa para resolver, é um problema dali, outro daqui, é um desafio, é uma prova, é família, é serviço, e quando você pensa que uma coisa está ajustando ali, quebra outra ali, e arruma aqui, quebra outro lá, e mesmo nós já cansados, ainda bem que nós temos esse Deus que diz que Ele nos dá força. Glória a Deus. Ele fortalece ao cansado. E Jesus faz menção disso lá em Mateus 11, 28. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Deus, ele tem alívio para mim, ele tem alívio para você. Deus tem paz, Deus tem um tempo de alegria, Deus tem um tempo de fazer as coisas acontecer, mas é certo que se não fosse Ele, muitos de nós nem estaríamos aqui, ou muitos não estariam nem me ouvindo nesse momento. Mas ainda bem que nós temos um Deus que nos faz forte, um Deus que nos fortalece, e Ele diz que se levanta revigorado, sai revigorado da sua presença, sai revigorado de um culto como esse, porque na presença do Senhor a força, a vigor, a energia, a graça de Deus, na presença do Senhor, a fartura de alegria, até a tristeza pula de alegria na presença de Deus. Aleluia. Então é revigorante estar na presença de Deus, é revigorante vir ao culto, fazer uma campanha, participar de um momento desse, ouvir sua palavra. Isso é revigorante, porque Ele é quem multiplica a nossa força. Ele diz, até aquele que não tem mais vigor nenhum, Ele multiplica a força. Aleluia. Olha como o nosso Deus é bom, é forte, é poderoso. Ele diz, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se exaustam. Mas diminui Deus ao tamanho do nosso pensamento humano, nosso pensamento medíocre, nosso pensamento pequeno. E às vezes nós achamos até que Deus ele é tão pequeno que Ele não consegue resolver alguns problemas, que Deus não consegue curar, que Deus não consegue resolver, que Deus não consegue fazer um milagre acontecer. Mas todos os nossos problemas, até mesmo da humanidade toda, para Deus é como uma gota de água no oceano. Basta uma palavra de Deus e as coisas se resolvem, basta uma palavra de Deus, as coisas acontecem, desde como foi na criação, que Ele diz, haja luz e houve luz. Né?
haja firmamento na terra e houve firmamento na terra, haja separação e as águas se separaram e houve a parte seca. Então o que ele diz acontece, o que ele diz e nada do que ele fala cai por terra, porque ele é Deus. E o profeta Isaías aqui no capítulo 40 nos apresenta esse Deus numa grandiosidade, de uma magnitude que impressiona qualquer pessoa. Quando nós lemos esse trecho de Isaías 40, quando ele fala, Deus é tão grande, ele é tão poderoso, que ele mede os céus a palma da sua mão, ele mede as águas na concha da sua mão, e todas as areias e montes, numa balança de precisão, mostram quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Deus único, Deus soberano, Glória Deus tremendo, Deus incomparável, Deus invencível, e que todas as potências e exércitos militares e forças do mundo não são nada, são comparados a nada diante desse nosso Deus poderoso. Aleluia. E aí o profeta Isaías está dizendo, mas como diminuir esse Deus? Como comparar ele com alguém? Como comparar ele com alguma coisa? Não tem como, porque esse nosso Deus é grande. E sabendo que ele é grande, que ele é poderoso, nós podemos então entender, meus amados irmãos e amigos, que nada, absolutamente nada é impossível para ele. Tudo o que ele quiser fazer, ele faz. E que não existe problemas, não existe doença, não existe enfermidade, não existe gigante, não existe batalhas que ele não possa nos dar a vitória, que ele não possa nos curar, que ele não possa resolver, que ele não possa fazer, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas ainda nesse trecho, o profeta Isaías está dizendo aqui na palavra do Senhor, vocês não sabem ainda, achar que pode todas as coisas, né? Eu sou forte, eu posso, eu sou egocêntrico mesmo, eu tudo, não é nada. O homem diz que aqueles que esperam no Senhor, esses terão suas forças renovadas, esses serão fortalecidos, esses nessa correria do dia a dia, nessa luta de semana em semana, não vai se cansar, não vai ficar fadigado. Sabe por quê? Porque tem um Deus que cuida de nós. Glória a Deus. E ele diz mais, você pode ainda ir mais longe do que você pensa, porque esses que esperam no Senhor, eles subirão com asas como as águias. Aleluia. Vão correr e não vão se cansar, vão lutar, vão batalhar e não vão ficar fadigados. Por quê? Porque a sua força vem de Deus. E aí eu quero concluir essa mensagem dizendo, o Senhor nos compara com uma das aves mais extraordinárias que existe, que é a águia. Você já observou que até a asa da águia ela é desproporcional ao seu tamanho? É muito grande a asa da águia, é desproporcional ao tamanho dela. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E por que Deus a criou assim? As águias, irmãos, elas são tão extraordinárias que elas procuram voar cada vez mais alto. E quando elas estão lá em cima, elas simplesmente, com as suas asas abertas, elas parecem um avião, elas nem movem mais as suas asas e são levadas pelos ventos e conseguem fazer malabarismos incríveis e ir para onde quiser. E quando elas resolvem pegar suas presas, elas pegam com uma precisão, um cálculo impressionante. As águias, quando elas veem a tempestades, elas não ficam com medo, elas não vão em direção à tempestade, mas elas voam acima das tempestades. O que o Senhor está dizendo aqui para nós? Que se você confia em Deus, que se você busca Deus, se você clama por Ele, aqueles que buscam ao Senhor voarão. Ele diz que você pode sim voar por cima das tempestades da vida. Você pode passar por cima das tribulações, das angústias, dos traumas, dos dramas, de tudo aquilo que quer te diminuir. A uma pessoa medíocre, uma pessoa fracassada, uma pessoa doente, a uma pessoa que vai olhar para si mesma e vai dizer, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não quero mais viver, a minha vida acabou, não tem mais jeito. O Senhor diz, não, se você buscar em Deus,
você vai passar por cima de tudo isso, você vai alçar voos mais altos e você vai chegar onde nem mesmo você imagina. Aleluia. Por causa da força do Senhor que está sobre nós. Glória. Então nós podemos sim ir mais longe. Nós podemos sim voar mais alto. Nós podemos sim voar na força do vento do Espírito. Nós podemos sim ter a visão de águia e conseguir enxergar mais longe. Poder enxergar além da tempestade e ver a abundância. Você pode estar vivendo momentos de tempestade na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua empresa, nos seus relacionamentos. Você pode estar passando momentos de turbulência mesmo, mas você pode clamar a Deus, buscar em Deus e Ele mostrar para você que além dessa turbulência vem um tempo de bonança, vem um tempo de milagre, vem um tempo de graça, vem um tempo de vitória. Glória. Aleluia! Diga glória a Deus. É para quem crê. Se você crê, você recebe essa palavra. Você pode meditar em Isaías 40 e ver que esse nosso Deus é tão grande em força e forte em poder, que todas as nações são comparadas a nada perante esse nosso Deus. E que Ele pode tudo. Aqueles que buscam ao Senhor, esses são fortalecidos, esses são revigorados, esses são abençoados. Esses podem viver o incrível, pode viver o impossível e pode ir mais longe. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Minha família é projeto do Senhor.